Tite não é mais o técnico do Flamengo. O técnico não resistiu à falta de repertório, falta de gols, a falta de construção de jogo, algumas escolhas errôneas. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Quando o Tite chegou, eu fiz um vídeo aqui citando os pormenores que talvez fizessem com que o Tite desse ou não certo. O fato do Tite ser técnico de seleção, treinar clube e treinar seleção é muito diferente, isso está provado. O Tite não conseguiu nem próximo do mesmo sucesso que ele teve na seleção brasileira. Ainda que ele tivesse fracassado nas Copas do Mundo, ele na Copa América ia bem. O time do Tite nadava de braçada com alguma autoridade no campeonato sul-americano. O Tite claramente sentiu o golpe. Era a imagem da derrota, como diria o Mauro César, depois do jogo contra o Peñarol. Acusou muito golpe. O Tite vinha derrotado, deu uma entrevista absolutamente exaurido, parecia estar fora do ar. E isso, é claro, foi observado não só pelos repórteres, pelos jornalistas que acompanham o futebol há muito tempo, mas também claramente pela diretoria do Flamengo. Eu não acho uma demissão injusta. Eu acho até que o Tite teve tempo suficiente para fazer alguma coisa, em que pese a Copa América, que desconfigurou completamente, desfigurou, na verdade, o time do Flamengo, as muitas lesões, muitas delas por pancadas, mas mesmo assim, cá entre nós, com 11 meses de trabalho, com o elenco que o Tite tem, alguns jogadores disponíveis, o Tite poderia ter feito algo melhor, algo muito melhor, diria eu. As contratações de Gonzalo Plata, contratação do Alcaraz, o Alcaraz que inclusive não entrou no jogo contra o Peñarol, e o Tite preferiu colocar o Davi Luiz, zagueiro, preferiu utilizá-lo como centroavante, ainda alegando que essa estratégia é utilizada dos clubes. Na minha opinião, isso foi patético. Também deixando de escalar o Alcaraz, um dos jogadores, talvez o jogador mais caro contratado pelo clube na história. Então, isso tudo, somados, claro, a irritabilidade do torcedor, também a provável irritabilidade de parte da diretoria ou da oposição com relação ao Tite, juntaram-se todos esses ingredientes e a demissão do Tite era, para mim, questão de tempo. Que foi o que aconteceu. O Tite vai muito mal, sai do Flamengo menor do que entrou, importante que eu diga isso. Entrou aqui, vai sair aqui, foi muito mal no trabalho, foi péssimo no trabalho. Achei que o trabalho deixou a desejar. Eu mesmo confesso que esperava mais do Tite, que de certa forma estou decepcionado. Eu esperava que ele pudesse ter algum tipo de vantagem, ou até autoridade, por ter sido técnico de seleção e lidado com tantos nomes, e ser conhecido, inclusive, por ser um encantador de serpentes. Não foi o que aconteceu e o Tite acabou caindo. Haviam duas opções, na minha opinião. O contrato encerrar e o Tite não ficar, ou ele ser demitido antes do fim do contrato, que foi o que aconteceu. E nenhuma das duas opções, na minha cabeça, passava o Tite permanecer no Flamengo para 2025. Uma porque a relação dele com a torcida já era bastante desgastada. Lembremos que ontem, mesmo ganhando o jogo contra o Atlético Paranaense, o time fez o gol no finalzinho, o Tite foi vaiado. Ainda no intervalo também, enquanto estava 0-0, o Tite também estava sendo vaiado e xingado. Então acho muito pouco provável que essa relação, mesmo com algumas vitórias, alguns sucessos no Campeonato Brasileiro, mesmo com essa remota chance de título que o Flamengo ainda tem, matematicamente ele existe, mas falando em realidade é bem difícil. O Botafogo e o Palmeiras estão bem na frente, apesar do Flamengo ainda ter um jogo a menos a jogar contra o Internacional de Porto Alegre. Mas a grande verdade disso tudo é que o Tite não conseguiu fazer o Flamengo jogar. O Tite não rodou no Flamengo, como diriam no jargão do futebol. Muitas escolhas erradas, a tal meritocracia, na minha opinião, derrubou o Tite.
demorou para escalar o Léo Ortiz, escalou por muito tempo Fabrício Bruno. E quando escalou o Léo Ortiz, improvisado no meio de campo. Ele podia ter sido escalado como zagueiro há mais tempo, podia já estar mais ambientado. O Tite faz algumas escolhas pelos pontas. No jogo contra o Penharol, escalou Gonzalo Plata no lado esquerdo, não no lado direito, onde ele é melhor. Já escalou Bruno Henrique pela direita em alguns jogos. Fez escolha pelo Gabigol, e depois da coletiva ele dá uma justificativa completamente estapafúrdia, dizendo, o seguinte, né? Ele falou nesse sentido: se eu coloco, vão reclamar, se eu não colocar, vou reclamar, então vou colocar para que não reclamem. Isso foi bem ruim, denotando que ele está compondo com o elenco, como ele sempre faz. E isso, claro, não é bom. Não é bom porque o técnico tem que ser o comandante do elenco, e ele tem que colocar o elenco no campo de jogadores que estiverem melhores. Não os jogadores com os quais ele tem mais afinidade ou até que tem mais pressão popular. Esse é o trabalho do técnico, sobretudo de um técnico de um time grande que é o Flamengo. Então, o Tite deixou muito a desejar, são quase 12 meses de trabalho. Não era um deserto de ideias, como muitos dizem, mas também não era um oásis, estava longe disso. Algumas construções de jogo, sobretudo a construção sem um camisa 9, que foi quando o Pedro se machucou. O Tite teve tempo para buscar um 9 nesse período, podia ter buscado o Choupo-Moting, talvez até o Marcial, o que eu acho um erro também, Maxi Gomes, etc. Mas seria um nome, podia ter buscado um 9. E ele preferiu não buscar um 9, preferiu continuar com quem estava. O Tite teve também contribuição na contratação do Carlinhos. A contratação do Carlinhos teve a anuência do Tite. A montagem do elenco do Flamengo de 2024 teve a anuência do Tite. Então, toda essa falta de repertório que muitos dizem, eu concordo, a falta de construção de jogo, a dificuldade para entrar em defesas um pouco mais sólidas, como era a defesa do Penharol, como foi a defesa do Atlético Paranaense, o excesso de cruzamentos, o excesso de preciosismo, a falta de chute de fora da área, tudo isso somou-se e também, claro, a tão famigerada meritocracia derrubaram o Tite no Flamengo, na minha opinião. Felipe Luiz, ex-jogador do clube, há pouco tempo estava jogando ainda, vai assumir interinamente o clube de regatas do Flamengo, a parte do futebol. Mais uma vez, como há muitos anos acontece, o Flamengo não termina uma temporada com um técnico. E isso é muito sério, é o que a gente já fala aqui no canal há muito tempo. Esse antiprofissionalismo, esse amadorismo pago, esse amadorismo remunerado. Porque isso acontece em quase toda a temporada, demonstrando que os dirigentes estão perdidos na pasta mais importante do clube, que é a pasta do futebol. E você, o que você achou, o que você acha, o que você projeta para o fim do ano do Flamengo, que na minha opinião é melancólico. Deixa a tua opinião nos comentários, vamos tentar ler todos. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Eu sou Cristiano Oliveira, para o Mundo na Bola. Valeu!